Olá, meus amigos, você que está chegando pela primeira vez e todos aqueles que acompanham o canal do Centro Espírita Irmã Rosa, sejam todos especialmente bem-vindos para mais este dia de palestra pública. O tema do mês será Esperanças e Consolações. Eu sou a Ana Luísa, colaboradora da casa, e quem vai falar para a gente hoje será o Breno Fialho. E o tema que o Breno vai trazer para a gente é verdadeira pureza, mãos não lavadas. Mas antes, nós vamos fazer a leitura de uma página e em seguida a nossa prece inicial. A página que vamos ler hoje é do livro Vinha de Luz, psicografada por Chico Xavier pelo Espírito Emmanuel, e o título é O Verbo é Criador. E há um destaque de Jesus no livro de Mateus, capítulo 15, versículo 18, que diz assim: Mas o que sai da boca procede do coração, e isso contamina o homem. O ensinamento do Mestre, sob o véu da letra, consubstancia profunda advertência. Indispensável cuidar do coração como fonte emissora do verbo, para que não percamos a harmonia necessária à própria felicidade. O que sai do coração e da mente pela boca é força viva e palpitante, envolvendo a criatura para o bem ou para o mal, conforme a natureza da emissão. Do íntimo dos tiranos, por esse processo, origina-se o movimento inicial da guerra. Movimento destruidor que torna a fonte em que nasceu, lançando ruína e aniquilamento. Da alma dos caluniadores partem os venenos que atormentam espíritos generosos, mas que voltam a eles mesmos, escurecendo-lhe os horizontes mentais. Do coração dos maus, dos perversos e dos inconscientes, surgem, através do poder verbalista, os primórdios das quedas, dos crimes e das injustiças. Todavia, tais elementos perturbadores não se articulam debalde para os próprios autores, porque dia chegará em que colherão os frutos amargos da atividade infeliz a que deram impulso. Assim também, a alegria semeada por intermédio das palavras salutares e construtivas cresce e dá os seus resultados. O auxílio fraterno espalha benefícios infinitos, e o perfume do bem, ainda quando derramado sobre os ingratos, volta em ondas invisíveis a reconfortar a fronte que o emite. O ato de bondade é invariável força benéfica em derredor de quem o mobiliza. Há imponderáveis energias edificantes em torno daqueles que mantêm viva a chama dos bons pensamentos a iluminar o caminho alheio, por intermédio da conversação estimulante e sadia. Os elementos psíquicos que exteriorizamos pela boca são potências atuantes em nosso nome, fatores ativos que agem sob nossa responsabilidade em plano próximo ou remoto, de acordo com as nossas intenções mais secretas. É imprescindível vigiar a boca, porque o verbo cria, insinua, inclina, modifica, renova ou destrói, por dilatação viva de nossa personalidade. Em todos os dias e acontecimentos da vida, recordemos com o Divino Mestre de que a palavra procede do coração e por isso mesmo contamina o homem. Agora, meus amigos, vamos orar. Vamos fechar os nossos olhos, acalmar o nosso coração, elevar o nosso pensamento
ao nosso Mestre amado Jesus, pedindo a Ele que estejam ao nosso redor, que nos inspire nos momentos difíceis, nos auxiliando nas nossas escolhas, nas nossas decisões, que possamos atender ao seu pedido e aprender o que Ele nos deixou, que possamos vigiar sempre a nós mesmos, os nossos pensamentos, atitudes, palavras, que possamos a cada dia aprender com Ele a purificar o nosso coração, assim como o de uma criança. Peçamos a Ele que nos ilumine em mais este dia de aprendizado, assim como ao Breno, que traga os seus ensinamentos aos nossos corações. Que assim seja sempre, graças a Deus. E agora, passo a palavra ao Breno. Olá, meus irmãos e minhas irmãs. Mais uma oportunidade de estudo cristão espírita. Que bom! Que mais uma vez Deus nos abençoe e que a luz do Mestre Jesus esteja entre nós. Hoje vamos falar da verdadeira pureza, mãos não lavadas. Este trecho é uma seção do nosso Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 8. Bem-aventurados os puros de coração, itens 8 a 10, com algumas transcrições dos Evangelhos de Mateus e Lucas. Gira em torno, inicialmente, do fato de lavar ou não as mãos antes das refeições. Para contextualizar um pouco, hoje lavamos as mãos normalmente antes das refeições por questão de higiene. Lavamos também, ou devemos lavar, ao chegar da rua, porque a nossa mão, em condições normais, aperta outras mãos, toca em diversos locais onde muitas outras pessoas também tocaram. E esta gravação ela é feita no comecinho de fevereiro de 2021, ou seja, ainda durante a pandemia do novo coronavírus. E uma das recomendações para se evitar o contágio é a higienização das mãos. Pois sabemos que muitas vezes, ao longo de cada hora, nós levamos a mão ao rosto, seja nos olhos, nariz, boca, bochecha, e pode ser uma via de contágio. E no caso desse coronavírus, é através das vias respiratórias, principalmente, a entrada desse vírus em nosso organismo. E temos que ter a consciência de que, graças ao desenvolvimento dos hábitos de higiene, muitas doenças reduziram as suas ocorrências e a nossa expectativa de vida aumentou também. Bom, àquela época de Jesus, a lavagem das mãos antes das refeições era uma espécie de ritual desses que Jesus combatia, os fariseus das aparências. Eles eram muito cuidadores das aparências, dos rituais, da alta importância que eles davam a si próprios, do orgulho daquele grupo de pessoas de grande prestígio social, político e religioso. E tudo começa quando os fariseus interpelam Jesus sobre os discípulos violarem a tradição dos antigos, não lavando as mãos antes das refeições. Jesus vai redarguir dizendo que esta preocupação é de quem se afastou dos mandamentos de Deus e se apegou às próprias leis. Aí Jesus vai falar do cuidado, do respeito com pai e mãe, que eles acabavam não seguindo, e do excesso de regras, da vaidade. Até no nosso próprio Evangelho traz as orações que eles faziam nas esquinas em voz alta, as vestimentas, sempre com muito destaque ao exterior. E o nosso evangelista Mateus faz a seguinte transcrição da fala de Jesus, uma que ficou muito famosa. Ouvi e entendei. Não é o que entra pela boca o que faz imundo o homem, mas o que sai da sua boca, isso é o que faz imundo o homem. Então não é o que entra pela boca o que faz imundo o homem, mas o que sai da boca, isso é o que faz imundo o homem.
E para atender a Pedro, que queria algumas explicações sobre essa fala, Jesus volta a esclarecer. Tudo que entra pela boca desce ao ventre e se lança depois num lugar escuro. Mas as coisas que saem da boca vêm do coração. E estas são as que fazem o homem imundo, porque do coração é que saem os maus pensamentos, os homicídios, os adultérios, as fornicações, os furtos, os falsos testemunhos, as blasfêmias. O evangelista Mateus registrou essa passagem. Então, o que o homem come, o que entra pela boca, desce ao ventre e vai para um lugar escuro e ali fica. E o que sai da boca do homem vem do coração. O coração, simbolicamente, é a sede dos nossos sentimentos. Então, dos nossos sentimentos é que saem esses problemas apontados por Jesus. Normalmente, o que sai do coração é fruto dos nossos valores, da nossa maneira de ser. O coração sendo a sede dos sentimentos, o que anima os nossos sentimentos são os nossos valores, a nossa maneira de ser. Ou seja, como eu sou, quais são os valores que eu defendo, com quais valores eu quero viver. O evangelista Lucas nos traz a seguinte fala de Jesus: vós outros, fariseus, tendes grande cuidado em limpar o exterior do corpo e do prato, mas o interior de vossos corações está repleto de roubos e iniquidades. Como sois insensatos! Então, essa sempre é a comparação que Jesus faz. Os fariseus, preocupados com as aparências, com o poder, com sua influência política, e para manter a importância que eles tinham, davam a importância ao culto exterior. E Kardec vai comentar, vai explicar que os judeus haviam desprezado os verdadeiros mandamentos de Deus para se apegarem à prática de regulamentos estabelecidos pelos próprios homens, fazendo da prática exterior um rígido caso de consciência. Então, para nós espíritas, a reforma moral, que nós chamamos também de reforma íntima, é o objetivo principal da doutrina espírita: trazer, reavivar, explicar para nós os ensinamentos de Jesus e para nos subsidiar a nossa reforma íntima, a nossa melhoria moral. Mas sempre foi fácil e ainda é estabelecer regras e práticas a serem seguidas, ou seja, todo dia da semana fazer determinada ação, com determinada roupa, com determinada repetição. É muito mais fácil do que você olhar para dentro de si mesmo e se modificar. Pois sabemos que modificar-se para melhor, principalmente nós espíritas, que temos sempre nos estudos esse chamamento a olhar para si, a reforma íntima, desenvolver virtudes, superar as fraquezas, a gente sabemos que o melhorar-se, modificar-se para melhor, quem realmente tenta sabe como é difícil, como cada esforço, cada pequena vitória é custosa, é difícil. Requer muita vigilância, dedicação ao objetivo, um olhar constante para si mesmo. É o nosso conhecido e famoso autoconhecimento. Já falamos, outros companheiros falam muito, e é interessante que seja falado e se repita, do olhar para si. E eu quero trazer aqui, dentro desse autoconhecimento, quais são os valores. O que eu admiro, o que eu quero para mim, o que eu admiro que outras pessoas façam ou sejam, que valores eu abraço para mim. E Kardec vai falar mais adiante que a crença, seja ela qual for, na eficiência dos símbolos exteriores, ela é nula se não impede que se cometam homicídios, adultérios, roubos, calúnias e o mal ao próximo. Ou seja, se mesmo tendo algum culto exterior, se isso ajudar a não fazermos o mal e sermos melhores, o fim já estaria justificado. Mas, em geral, o culto exterior esconde, ou por cumprir o culto exterior, acha que está justificado e as ações negativas continuam ocorrendo. E aí só vai gerar supersticiosos, hipócritas ou fanáticos. Não faz homens melhores, homens de bem, né, que tá no nosso evangelho. E como tem tudo a ver com a hipocrisia falada aqui dos fariseus, logo no capítulo seguinte do nosso evangelho, no capítulo 9, bem-aventurados aqueles que são mansos e pacíficos, no item 6 tem uma comunicação muito bonita do espírito Lázaro, a afabilidade e a doçura. Diz assim, alguns trechinhos: quantos há cuja fingida bondade nada mais é do que uma máscara para o exterior, uma roupagem cuja aparência bem talhada e calculada disfarça as deformidades escondidas.
O mundo está repleto de pessoas que têm um sorriso nos lábios e o veneno no coração, que são mansas sob a condição de nada lhes machucar, mas que mordem a menor contrariedade, cuja língua dourada, quando falam face a face, se transforma em dardo envenenado quando estão por detrás. Não basta que os lábios falem leite e mel. Se o coração nada tem a ver com isso, trata-se de hipocrisia. Então temos sempre que ter cuidado ao desenvolvermos novas amizades, somos seres sociais, buscamos, né, outros irmãos para trabalho, para relacionamento, amizades. E quando conhecemos alguém, temos que dar tempo ao tempo, conhecer, conversar, vivenciar situações muitas vezes durante a escassez do tempo, escassez de recursos ou dificuldades até da saúde. As pessoas se mostram de melhor forma como realmente são. Quando há a pisadinha no calo, né? A pessoa se mostra se realmente ela é paciente, se ela é dedicada, se ela é tolerante. E assim precisamos de tempo para conhecer as pessoas que chegam até nós. E voltando ao capítulo 8, no início, Kardec destaca a pureza de coração. Ela é inseparável da simplicidade e da humildade. São algumas virtudes que Jesus vivenciou, que Jesus nos explicou, que os Espíritos a todo instante, no nosso Evangelho, nos livros de Emmanuel, de André Luiz, de Joana de Ângeles e tantos outros mentores espirituais, vêm nos falar tanto da simplicidade e da humildade. Onde estão elas? Onde está a simplicidade? Onde está a humildade? Aqui Kardec vai falar que ela exclui, a pureza do coração exclui os pensamentos egoístas e orgulhosos. Então, à medida que vençamos o egoísmo e o orgulho, o nosso coração, os nossos sentimentos vão ficando mais puros e nos aproximamos então da simplicidade e da humildade. Nosso Evangelho o tempo todo fala egoísmo e orgulho como os principais vícios a serem combatidos e todas as suas manifestações, em oposição à humildade e à caridade que devemos buscar desenvolver em nós. E Jesus toma a infância como símbolo da pureza. Que as crianças, então, vêm deixar vir a mim as criancinhas, porque é o símbolo da pureza de coração, da espontaneidade, dos sentimentos que brotam espontaneamente. Agora vamos tentar trazer essa lavagem de mãos, essa divisão entre o culto exterior e a modificação interior para o tempo atual. Vamos tentar aproveitar para o agora, para a atualidade, para nós que estamos aqui, eu estudando, tentando fazer esse breve resumo para conversar, e quem vai ouvir também. Nada de novidade, tudo está na nossa doutrina, mas um recortezinho para ver se conseguimos repetir o que já com certeza foi falado muitas e muitas vezes, por mim e por outros companheiros, que é o estudo pela repetição, trazendo para os tempos de hoje. Então, algo muito claro, será que ainda não valorizamos muito mais as aparências no nosso tempo atual do que a nossa moral, dos nossos valores? Conhecer o que nos motiva a agirmos da maneira como agimos. Tem tudo a ver com Santo Agostinho, no Livro dos Espíritos, do autoconhecimento, da análise no fim do dia, o que eu fiz, se deveria ter feito melhor, se o que eu fiz eu tenho que manter escondido. Mas que valores que me levam a fazer o que eu faço? O que eu defendo? Pelo que eu luto? São as perguntas que devemos fazer a nós mesmos. Estamos negligenciando o nosso autoconhecimento e o esforço que devemos fazer para a nossa melhoria, em acordo com o que lemos, estudamos dos ensinos de Jesus, e acabamos nos distraindo muito com as aparências apenas? Quanto tempo nós investimos na aparência? Qual a importância que isso tem? Sabemos que a sociedade se modifica, vamos falar sobre isso já já, mas estamos subjugados a essa ditadura da aparência? Como estamos com relação a isso? Hoje, são muitos os tratamentos da estética, dos toquezinhos, dos retoques no rosto, a tal da harmonização facial que trabalha diversos pontos do rosto, cirurgias,
atividades físicas exageradas atrás do culto do corpo, da beleza da apresentação. E como fica então o dilema? Somos espíritos em evolução, temporariamente em um corpo material, que inexoravelmente se desgasta. Somos espíritos em evolução, temporariamente em um corpo material, que se desgasta. Isso é a lei. E a nossa evolução, ela é contínua. A encarnação é para evoluirmos. E o corpo se desgasta com o passar do tempo. Vocês já pararam para pensar a elevação da média de expectativa de vida nossa na Terra, na encarnação, nos países estão em elevação pelos hábitos de higiene, pela medicação, pelos cuidados que temos, pelo conhecimento que vamos aos poucos tendo acesso dos alimentos, da necessidade da atividade física. Qual será a intenção da espiritualidade de nos dar uma vida mais longa? Estaria aí por trás a necessidade de desenvolver a humildade à medida que nós envelhecemos, enfrentamos limitações de movimento, algumas dores, algumas pessoas mais, outras menos, mas algumas dores nas articulações do joelho, na coluna, para nos tornar mais mansos, será? Para buscarmos mais cuidado ao longo da vida? E à medida que envelhecemos mais e mais, muitas vezes precisamos dos cuidados de alguém mais jovem do que nós, um irmão mais novo, ou dos filhos. Há um chamamento de fraternidade para tudo isso. E se só cuidarmos da aparência, o que acontece então quando envelhecemos? Quem tem 50 anos quer parecer que tem 45, quem tem 70 quer parecer que tem 60, mas o tempo passa para todos nós. E quando voltarmos à morada verdadeira do espírito, que é o plano espiritual, estaremos melhores? Nosso espírito estará melhor porque não haverá mais corpo. Nosso espírito já existia antes da encarnação, antes da formação do corpinho, que nós ajudamos a desenvolver na encarnação. E quando esse corpo, por doença, falta de vitalidade, não tiver mais condição de vida material, haverá desencarnação e o espírito segue ao plano espiritual para continuar a vida. Então não haverá mais corpo. O espírito estará melhor? Porque os cremes, os tratamentos, o botox, os levantamentos de peso em excesso e tantas outras coisas mais ficam apenas na carne. Não aproveitam, não beneficiam o espírito. Então cuidar apenas da aparência é imediatismo. Pode trazer algum benefício ao olhar vaidoso, mas por um curto pedaço de tempo, não aproveita o espírito. Vamos tentar aqui destacar um pouco simplicidade e vaidade. Nenhuma ambição, nenhum querer aqui ter a resposta da medida, tanto de simplicidade e vaidade para cada um. É de cada um. É individual. Não podemos aqui falar, só posso ter 3 camisas, 2 calças, 3 sapatos no armário. Isso é de cada um, do trabalho de cada um, da necessidade. O próprio Livro dos Espíritos nos fala, a civilização, a posição, vai criando necessidades, mas que a simplicidade e o cuidado com a vaidade tem que dar o tom. Vamos tentar fazer uma volta ao tempo, porque eu me lembro quando era mais jovenzinho, quer dizer, quando era jovenzinho, isso talvez sirva para as pessoas de 40, 50 anos ou mais, que as pessoas se apresentavam no dia a dia de maneira muito mais simples. Encontrar pessoas na padaria, no mercado, as pessoas eram mais simples na vestimenta, os cuidados eram menores. Hoje parece que está tudo muito diferente, basta uma ida ao comércio, seja ele qual for, novamente padaria, mercado, lojas, para ver as pessoas ali com um cuidado bastante exagerado com a aparência, tanto de homens quanto de mulheres. Não é uma crítica de maneira nenhuma. É uma constatação da nossa sociedade, fruto da modificação da nossa sociedade. A sociedade está em constante modificação. E nós, se percebermos isso, podemos nos colocar utilizando de maneira positiva, com cuidado, os recursos que essa nossa sociedade nos dá. Mas com cuidado para a gente não se sentir sufocado. Muitas pessoas estão sufocadas.
com a necessidade da aparência, com a necessidade do padrão de beleza, e ao mesmo tempo tantas minorias gritam pelo seu próprio reconhecimento, pelo seu espaço. Então é um movimento sempre muito constante, são forças sempre em ação e temos que estar bem resolvidos na medida do possível. E nós fomos, pouco a pouco, nós somos muito treinados ao detalhe, ao olhar ao outro, talvez até com uma certa ainda tendência à maledicência. O olhar o outro ainda é um convite para fazer um comentário. Talvez não explique tudo, mas quero também voltar à época da televisão preto e branco. Quem lembra? A imagem era horrorosa, manchada, cheia de fantasminha. Até mesmo quando começaram as televisões em cores, as imagens eram muito ruins. Então não se conseguia ver muito bem os detalhes. As transmissões eram ruins, as pessoas tinham normalmente antena interna dentro de casa, dos apartamentos. Às vezes tinham que colocar um bombrilzinho na ponta para ver se melhorava. Alguns penduravam quase que a antena pela janela do lado de fora. Com o passar do tempo, tudo isso foi mudando, melhorando. Vieram os canais por assinatura, as antenas de retransmissão e a melhora da imagem. Até que chegamos hoje com televisão digital, satélite, cabo. Os próprios aparelhos melhoraram muito. Temos imagens realmente espetaculares, melhores até mesmo que a realidade. Se vocês prestarem atenção, por exemplo, na imagem de uma árvore, se estiver bem próxima na tela, conseguimos ver diversos tons de verde que não conseguimos ver ao vivo. O contraste, o brilho são muito melhores. Então, o que trouxe tudo isso? A exposição do rosto, do corpo, em todos os seus detalhes. Então, o cuidado com a aparência foi se potencializando. Os artistas, os jornalistas estavam bastante expostos e começaram a cuidar mais da sua aparência. E chegou ao público comum também, com a popularização das câmeras digitais. Você já tirava foto e se olhava naquela telinha ali, depois passava para o computador. Mas mais recente, não há dúvida nenhuma, que o grande boom são os celulares, os smartphones com câmeras de altíssima qualidade e acesso à internet e às redes sociais. Aí o exagero parece não ter mais limite. A necessidade ou a busca pela exposição do rosto, do corpo, da alegria, da rotina. O que quero dizer com isso? Que as pessoas estão erradas? Não, de maneira nenhuma. É mais uma alteração da sociedade que coloca recursos à nossa disposição. Mas o que parece ser um exagero, e aí está na vaidade, é a busca pelos modelos de rosto, de corpo perfeitos, para sair bem na foto, para serem bem curtidas pelos seguidores. E para reforçar tudo isso, nós temos também essas redes sociais como uma fonte de renda. Para muita gente isso é um trabalho. Passou a ter muito seguidor, passa a fazer propaganda, uso de produtos e virou fonte de renda. Então uma coisa vai alimentando a outra. É o cuidado que se tem que ter nisso. Isso é um processo histórico, social, no qual nós estamos inseridos. Tenhamos ou não essa conduta, mas é uma realidade. Seguramente, temos pessoas à nossa volta inseridas nesse contexto, com as inseguranças e ansiedades típicas da dependência da avaliação do outro, para se sentirem bem, felizes. É algo que está à nossa volta, ou conosco mesmo, ou à nossa volta. E aí, mais uma pergunta então, novamente. Onde ficam então a simplicidade e a humildade tão defendidas pelo cristianismo, principalmente pela doutrina espírita, em oposição à vaidade e ao orgulho? Alguém viu aí a simplicidade? Passou por aí? A humildade está escondidinha? Cada um, então, tem que achar o seu ponto de equilíbrio, a sua resposta. Não sou eu aqui, nós estamos levantando questões e provocando um pouco. Mas cada um tem que achar a sua resposta, seu ponto de equilíbrio. Estamos inseridos na lei do progresso. É uma lei moral, está lá no nosso livro dos Espíritos. Progrediremos sempre, podemos até estacionar por preguiça, por desleixo, mas sempre progrediremos. E esse progresso pode se dar pelo amor, pelo esforço que cada um faz ou pela dor. Se nos desviarmos do caminho, vai pela dor. E como achar o caminho? Já que as seduções do mundo material cada vez mais são intensas, brilhantes, alegres, envolventes, como resistir a tudo isso?
A carne nos coloca em xeque muitas vezes. Mas, mais uma vez, vamos buscar luz nas palavras do Mestre Jesus. Também ele disse: nem só de pão viverá o homem. Nem só de pão viverá o homem. Ou seja, precisamos também do alimento espiritual. Não resta dúvida, a matéria é importantíssima para que o espírito fique na encarnação o tempo necessário. Mas o espírito é nossa essência, é o que seguirá o caminho. Mas cuidar do corpo está no nosso evangelho, é necessário. E à medida que a gente vai envelhecendo, como falamos no início, o cuidado com a atividade física é importante para termos equilíbrio, termos menos dor nos ombros, na coluna. Então é importante cuidarmos, fazermos uma atividade física. Muitas vezes será orientado por uma pessoa muito mais jovem, que poderá ser filha, idade de filho ou de neto. Então tudo isso talvez seja um exercício de humildade. Por isso as dores, para nos diminuirmos diante da dor. A dor é professora. E Jesus também disse que o reino de Deus está dentro de vós. Ora, mais uma vez aqui, não é a aparência o mais importante, e sim o cultivo dos valores morais. Como já comentamos, a aparência é passageira, é fugidia. Estamos sempre correndo para parecer 5, 10 anos mais jovem, mas o tempo está passando e o cultivo dos valores morais às vezes vem pela dor. E os valores morais são a base dos sentimentos, que vão gerar as ações e nossas palavras. Então, de novo, os valores morais que nós temos e que desenvolvemos a partir da busca, do exercício, são a base dos nossos sentimentos. Então, quando sentimos alguma coisa, isso vem da característica que nós temos, dos nossos valores. E esses sentimentos vão gerar ações e palavras. Está aqui a explicação do que faz o homem imundo, é o que sai de sua boca. Ou seja, saem palavras nascidas de sentimentos que são forjados a partir dos valores que cada um tem, cuida e desenvolve. Daí o nome valor. Se eu tenho um valor que eu acredito, que eu defendo, eu tento cuidar desse valor e desenvolvê-lo pelo exercício, pela vigilância. Desde o momento em que acordamos até nos deitarmos, passam por nós diversas oportunidades de exercitarmos os nossos valores e melhorá-los. Se nós formos displicentes ou estivermos apenas olhando a aparência, não estaremos cuidando dos valores. A vigilância e a oração são diretrizes seguras para a nossa melhoria. Então, estar vigiando e orando. Se eu estou no caminho que eu quero melhorar, eu oro a Deus pedindo forças para o caminho do bem. E os bons espíritos, nós já estudamos isso, virão para o nosso socorro. Agora, se eu não vigio nada, se eu não estou orando nada, eu estou indo. Eu estou caminhando, estou sendo empurrado pela maré e muitas vezes sendo oprimido por um movimento geral da sociedade. Não se trata aqui de uma conspiração, é estar inserido na sociedade sabendo o que acontece à nossa volta. E aí vamos ceder ou não, de acordo com a nossa resistência, da nossa crença, dos nossos valores, que procuramos defender e cuidar. E a vigilância e a oração vão ser importantíssimas para não nos desviarmos do caminho do bem, ou se no momento de cansaço, de vacilação, o desvio ser pequeno. Porque não vamos ter também aqui a ambição, o sonho de estar sempre no caminho reto o tempo todo. Somos espíritos ainda em evolução. Mas com a vigilância e a oração, os desvios talvez sejam menores e menos significativos. E aí o momento em que nós venhamos a falhar, decepcionar alguém, não sejam significativos. E assim, buscarmos o exercício dos bons valores em nós, como, por exemplo, tolerância, indulgência. São dois sentimentos que a sociedade, o mundo, o planeta está gritando a necessidade.
Por que tantas pessoas diferentes umas das outras? É a necessidade de tolerar, de saber conviver, de aceitar. A fraternidade, isso não é novidade, tratar o outro como gostaríamos de ser tratados, como irmãos. Jesus já deu esse resumo, esse caminho. Nessa vida corrida nossa, a paciência. Sem paciência a gente acaba não percebendo, às vezes, o anseio daquele que está ao nosso lado, sob o mesmo teto. Disposição para o trabalho. Show preguiça. Sai correndo da preguiça. Se tiver preguiça, pensar em preguiça é aí mesmo que tem que colocar mãos à obra para preguiça nem mais lembrar da gente. E um certo otimismo, com fé, a fé nossa raciocinada, mas acreditando que o caminho é do bem, é do bom. Então fica aqui a pergunta, a reflexão: quais são os nossos verdadeiros valores? O que eu acredito, o que eu defendo, no que no meu caminho eu tento fazer, eu tento exercitar, eu tento partilhar com aqueles que estão ao meu lado, os mais próximos no dia a dia, ou aqueles que eventualmente cheguem até o meu lado, e exercitar aí o bem. Todo mundo que chega perto de nós é uma oportunidade de exercitarmos o bem. Bom, é isso que tínhamos a falar sobre lavar ou não as mãos. Na verdade, é um simbolismo de cuidar do exterior ou do interior, um pouco de cada coisa, né? Um pouco do exterior e bastante do interior, já que somos espíritos em evolução, assim como falamos ao longo da conversa. Agradeço a atenção de todos mais uma vez. Muita saúde, muita paz a todos. E vamos passar agora ao áudio da prece final, durante a qual nós pedimos a fluidificação das águas para que elas complementem o bem que recebemos até agora diante do estudo em torno dos ensinamentos do Mestre Jesus e da doutrina espírita. Um abraço fraterno a todos, que Deus nos abençoe mais uma vez. Assim seja. Amigos, dando graças ao nosso Pai, entrando em comunhão com os benfeitores da casa da Irmã Rosa, aqui presentes, vamos agradecer pela oportunidade da reencarnação neste planeta, onde nos é proporcionado a todo instante aprendizados, ensinamentos que contribuem para nosso amadurecimento espiritual. Agradecemos também pela presença constante dos bons espíritos ao nosso lado, nos inspirando, nos guiando, nos conduzindo às melhores escolhas. Pai amado, que possamos ser úteis, sermos instrumentos de Tua paz, levando acalento aos irmãos sofredores, palavras de conforto aos infelizes, acolhendo em nossos corações irmãos desamparados, conduzindo a paz aos ambientes violentos e a luz onde só há escuridão. Que seu amor, Pai, continue sendo cultivado diariamente dentro de nós, fortalecendo a todos que nos cercam. Que a sua luz se faça presente nos corações dos seus filhos. Que a dor seja amenizada com seu bálsamo sagrado. E, Pai, rogamos pela sua misericórdia à humanidade, que ora passa por tantas dificuldades e sofrimentos. Que nossos irmãos que nos deixaram, Pai, sejam acolhidos e conduzidos pela pleiade de espíritos de luz. E que seu amor irradie fluidos benfazejos em nossas águas. Gratidão, Pai, é a palavra. Muita paz a todos.